Tema importante chegando no nosso programa e eu quero te fazer a seguinte pergunta. Você já sabe o que fazer com o dinheiro do seu 13º? Até porque a segunda parcela está chegando por aí. Se você não sabe, a gente vai te ajudar. Por isso que hoje eu estou aqui com a economista Anne-Marie Dalschau, já é figura presente aqui no nosso programa também. Seja muito bem-vinda novamente. Eu primeiro eu queria começar a nossa conversa, até que acho que a gente pode destacar que nesse período do ano realmente tem muito dinheiro circulando no país, né? Verdade. Bom, boa tarde, né, Micael? Bom estar aqui com vocês novamente. Boa tarde a quem nos assiste. Essa é uma época que 88 milhões de brasileiros, de trabalhadores, estão bem contentes por ter uma grana a mais, né, na sua conta corrente, e isso representa aí algo em torno de quase 300 bilhões de reais. Então, o mercado como um todo também, comércio, enfim, fica bastante contente na expectativa de como esse dinheiro será utilizado. E é justamente isso, é pensar na utilização desse dinheiro. E eu até queria te perguntar, porque assim, são vários lugares que esse dinheiro pode acabar indo, né? As pessoas têm dívidas, as pessoas querem adquirir alguma coisa, querem viajar, enfim. Eu queria te perguntar, tem como dividir assim, esse valor e colocar um pouquinho em cada lugar? Qual que é o principal objetivo que é interessante a gente levar esse dinheiro? Bom, eu acredito aqui que realmente você tem que pegar esse recurso e a primeira palavrinha, que é a palavra-chave para nós, é planejamento. Então, assim como você faz o teu planejamento mensal com o teu salário, tu tem que pensar nesse 13º também. Tem uma pesquisa, Micael, que deixou nós economistas, e a gente discute isso no curso de economia da Univille, inclusive, chamou muito a nossa atenção, a questão de uma pesquisa sobre as pessoas endividadas e o quanto isso prejudica a saúde dessas pessoas. Então, dos entrevistados, 70% das pessoas que foram entrevistadas aí disseram que elas estão doentes por conta de dívidas. Então, ansiedade... É muito sério isso, né? É muito sério, muito sério. Dessas pessoas, 80% disseram que ansiedade e insônia são os principais sintomas. Só que a gente tem que agregar aí também a questão de causa conflitos familiares ou entre amigos, entre companheiros, causa também aumenta problemas de dependências químicas, nós sabemos que isso também leva a problemas de dependências químicas, enfim. E o que mais chama atenção também nesse processo é que nessa pesquisa, 39% dessas pessoas dizem que elas não conseguem se concentrar, por conta da dívida, não conseguem se concentrar no seu trabalho. Isso significa que nós perdemos produtividade. E se a gente perde produtividade, a gente perde competitividade da economia. Então, a coisa é bastante séria. Por que eu estou chamando a atenção disso com relação ao 13º? Porque uma parte desse dinheiro, você tem que pensar em, primeiramente, você está endividado, é negociar essas suas dívidas. Não é por acaso que nós temos tantas frentes aí de limpar o nome, né, fazer aí renegociações de dívidas, justamente por quê? Porque tendo um dinheiro extra, o comércio ele realmente chama, o comércio, serviços, enfim, governo, né, pedem aí, facilitam os processos para a renegociação das dívidas. Então, 13º, uma parte, se você tem dívidas, é buscar renegociar, até para melhorar essa condição da saúde, né? Afinal de contas, insônia, ansiedade, enfim, transtorno, ninguém merece, a gente acaba com a saúde da gente realmente. Então, pensar sobre isso, primeiramente buscar essa negociação. E uma outra questão que eu considero aqui muito importante dentro do 13º, se você tem o hábito, se não tem ainda, precisa ter, mas se você já tem o hábito de guardar do seu salário um percentual, vamos supor 10%, o ideal seria 20%. E por que 20? Mas nem todo mundo vai... Não, nem todo mundo consegue. Eu costumo dizer assim, olha, começa nem que seja com R$10, mas o importante é começar e tornar essa coisa do poupar um hábito. Exato, mesmo que pouco, como você disse, mas vai tornando costume, né? Mesmo que pouco. Por que a gente diz 20%? Porque em 20%, em 5 meses, tu tem mais um salário. Você viu? Então, você tem um 14º guardando 20%. Mas se não dá, guarde o que você puder. Primeiro, para uma questão emergencial. Então, você tem um dinheirinho guardado para uma questão emergencial, curto prazo.
E também para médio prazo. Quero viajar o ano que vem, vou viajar daqui, vou estudar fora, quero fazer um curso. Qualquer que seja a tua expectativa, né, você tem essa questão de curto, médio e longo prazo. Então, é importante. Então, o 13º também entra nesse teu planejamento que você já faz do teu salário, guarde também um pouquinho dele aí para essas suas necessidades futuras. Então, guardar um pouco do dinheiro. Muito bem, agora os comerciantes devem estar dizendo, poxa, ela não vai falar que tem que vender alguma coisa. Claro, precisa, a economia precisa desse movimento. Então, e também porque faz muito bem para a gente poder comprar, ou para nós mesmos, vocês estavam falando ainda há pouco, né, nas camisas, roupas, enfim, os gastos, né, que a gente, não é gastos, eu chamo isso de investimento, porque se ele te dá prazer e vai dar prazer a outra pessoa que está recebendo, é um investimento, você está investindo no teu bem-estar. Achei ótimo. Exatamente, então, essa palavra gasto e investimento, a gente tem que saber realmente diferenciar bem. Então, quando te dá prazer, aí também é investimento sim, quando te dá retorno, né, qual é o retorno que você tem? Mas é bem importante aqui, sim, você curtir esse momento em família, entre amigos, presentear, se presentear e presentear outras pessoas sempre nos dá prazer. Então, é importante. E um outro noticiário anterior aí que falou sobre o aumento da cesta básica. Sim, né? A gente trouxe esse assunto aqui mais cedo. Vocês trouxeram, isso também a gente tem acompanhado lá no nosso departamento, na Univille, essa questão do aumento dos preços dos produtos aí que fazem parte da ceia ou fazem parte do dia a dia das pessoas. Quando a gente fala em cesta básica, faz parte do dia a dia. Então, tecnicamente, talvez um pouquinho desse teu dinheiro do 13º aí também tem aqui para aumentar, para realmente fazer frente a esses gastos do cotidiano. Né? É bastante importante. Então, a gente tem, primeiramente, priorizar dívidas. Quais dívidas? Aquelas que têm os juros mais altos. Isso é ótimo, é bom pontuar mesmo. Porque são essas dívidas que dão essa dor de cabeça, essa insônia, principalmente, nas pessoas. E também aquelas que são as tuas básicas, né? Quer dizer, ninguém pode ficar sem água, sem luz, sem telefone. São coisas básicas que a gente tem dentro de casa. Então, é buscar realmente elencar, tem que botar no teu orçamento, e isso também é muito importante quando você for renegociar, é dizer assim, a parcela, quanto é que você pode pagar por mês? Você vai pagar alguma coisa à vista com o teu 13º, ótimo, né? Você já se livra de uma boa parcela, de repente, da dívida. Em contrapartida, você diz, não, vou parcelar. Tem que caber no teu orçamento, senão daqui a 2, 3 meses, se você gasta todo o teu 13º e tal, fez uma renegociação, chega janeiro, tem matrícula escolar, tem material escolar, né? Tem uma série de despesas que a gente já começa o ano aí, e aí então você deixa de pagar a renegociação que você fez e fica no mesmo problema. Então, busque a questão das dívidas, guarde um pouco desse dinheiro, que seja pouco, mas guarde, e use também, sim, para ficar feliz aí nesse momento, que é uma época tão linda, né? Tão boa. E se puder, ainda ajude, né, as pessoas que têm aí em vulnerabilidade social, vale a pena fazer o bem, né, também em alguma doação. Isso tudo nos dá muito... só acumula coisas boas. Com certeza. Anne Marie, agradeço demais sua participação aqui no Ver Mais. Seja sempre muito bem-vinda, tá bom? Obrigada, eu que agradeço.